Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos novamente à minha cozinha. E eu estou aqui fazendo um bolo de chocolate. Eu já fiz a massa. E é essa massa pronta aqui, olha, de chocolate. Eu sei que não é a melhor, assim, escolha. E eu também nem gosto muito. Mas, enfim, eu vou fazer esse bolo aqui de café da tarde pra mim e pro meu marido. E aí eu já bati ela aqui. Bati ela com leite, ovos e manteiga, que era o que pedia na embalagem. E enquanto eu estou aqui batendo essa massa, eu estou pensando em um assunto e eu gostaria de comentar e compartilhar os meus pensamentos com vocês. Então esse aqui vai ser um cozinha e fala, mais ou menos, porque já está semi-pronta aqui a receita. Então, o que eu queria falar é sobre reclamação. Eu estava me lembrando aqui que há um tempo atrás eu participei de um culto na minha igreja. E aí o pastor, ele pegou um vasinho, assim, de planta artificial da igreja. E ele colocou em cima da mesa do altar. E ele falou pra gente olhar aquele vasinho de planta com intenção, sabe? Com detalhes. Perceber os detalhes daquele vasinho. Perceber as cores que tinham nas folhas. Perceber o vaso. Perceber tudo que aquele vasinho tinha. E ele disse que é isso que a gente tem que fazer com a nossa vida. A gente tem que olhar os detalhes da nossa vida. Porque, de repente, você tá passando por um momento ruim e uma situação difícil. E uma situação em que você não consegue enxergar o lado bom dela. E eu não tô aqui pra falar sobre reclamação, igual um meme que eu vi no Instagram, que era aquele... eu esqueci o nome dele. Mas ele falava assim, não importa se o guarda-roupa caiu nas suas costas, agradeça aquele guarda-roupa. Não é isso que eu quero falar aqui. Mas o que eu estou pensando aqui hoje, e recentemente a gente ouviu também lá na minha igreja sobre reclamação, a gente teve até um desafio que foi ficar alguns dias sem reclamar de nada. E é um desafio que a gente tem que levar pra vida, de verdade, né? Gente, vou pegar minha forma aqui. Essa aqui, gente, vai ser a primeira vez que eu vou usar essa forma. É uma forma de silicone, tá vendo? E eu nunca usei forma de silicone pra fazer bolo. Então, eu espero que dê certo. Vou passar uma aguinha nela. Precisa untar a forma de silicone? Bom, eu não sei. Mas eu vou untar. Não me massacrem, tá, gente? Eu sou uma recém-casada. Estou aprendendo a fazer as coisas ainda. Eu vou untar, tá bom? Mas, enfim. E aí, enquanto eu estou aqui fazendo esse bolinho, eu percebo o quanto nós somos felizes, tipo assim, nas coisas mais simples. Eu estou aqui na minha casa, eu reconheço que é um privilégio, mas eu tenho um privilégio de poder trabalhar em casa. Mas isso é um privilégio que eu consegui há pouco tempo, porque até o começo do ano eu trabalhava presencial, normalmente, assim, na empresa. E agora a gente trabalha home office. Então eu sei o que é uma rotina de trabalho, você acordar cedo, sair cedo de casa e voltar só de tarde. Então, eu sei o que é isso. Então hoje eu tenho o privilégio de trabalhar home office. Eu tenho o privilégio de poder estar aqui numa quarta-feira, às 3 horas da tarde, fazendo um bolo pro meu marido. E pra mim isso é um privilégio muito grande. Eu sei que o conceito, assim, de felicidade é relativo, mas não muito, porque a Bíblia também é bem clara a respeito disso. A gente pode conversar sobre isso outra hora. Mas pode não ser o desejo de todas as mulheres, né, estarem em casa de tarde fazendo bolo. Mas era o meu desejo. Então eu sou muito grata pela vida que eu tenho hoje em dia, sabe? Eu já passei por situações difíceis, já passei por momentos em que eu achei que, né, não ia dar certo, mas hoje eu estou aqui. Então, o que eu quero dizer com tudo isso é que, de repente, você está passando por um momento que não esteja muito bom. E eu entendo, porque eu também já passei por momentos e por dias em que eu achei que não tinha nada pra eu olhar de bom, assim, pra eu ser grata.
Mas a gente sempre tem motivo pra ser grato, sempre. Porque se você olhar com mais detalhes, você vai perceber que nas coisas mais simples, Deus, ele usa essas coisas simples pra poder nos confortar. Seja num dia que você tá triste e o seu cachorrinho vem e senta do seu lado e coloca a patinha em você. Ou seja, num momento em que você tá chateado e você recebe uma mensagem de alguém. Ou, sabe, um sorriso que alguém te dê, uma pergunta que alguém te faz se você tá bem. Sabe, são coisas simples que se a gente parar de focar tanto no nosso problema e começar a olhar em volta, a gente pode realmente ver que, poxa, sabe, vai passar. Pode ser que o meu problema seja ruim, seja difícil, mas vai passar. E às vezes a gente age como se o nosso problema fosse gigante. E quando eu falo isso, eu me lembro de Davi, porque é uma história que me toca muito, e também porque eu e meu marido estamos assistindo a série Casa de Davi. Então, é uma história que está fresca na minha cabeça. A respeito de como ele viu o gigante, sabe? Tava todos os guerreiros, as pessoas mais fortes. E eles estavam morrendo de medo, porque eles estavam enxergando o problema de uma forma gigante. Mas a gente se esquece de que o nosso Deus, ele é um Deus maior do que todos os nossos problemas. Gente, eu untei a forma aqui, ó. Eu passei manteiga. Será que eu deveria passar farinha? Eu não sei, mas eu estou fazendo as coisas meio da minha cabeça aqui. Então eu vou colocar aqui agora a massa do bolo nela. Tô achando essa forma meio pequena. Será? Gente, essas massas prontas não são nada saudáveis, mas elas são gostosas, né? Olha só. Como é que tá? Enfim. Eu vou pré-aquecer meu forno aqui agora. 180 graus. E é isso, gente. Eu queria falar um pouquinho sobre esse tema, porque eu estava aqui e foi um tema que veio ao meu coração. E aí, gente, Davi, uma coisa que me chamou atenção na série, assim, não que tenha realmente acontecido isso de fato, sabe? Literalmente. Mas uma coisa que eles retrataram e que eu achei muito legal, é que ele queria muito ir pra guerra, né? Quando a guerra começou, o pai dele não mandou ele pra guerra porque ele era mais jovem do que os outros irmãos. E aí ele mandou todos os outros e não mandou Davi. E aí Davi ficou muito indignado porque ele queria estar na guerra, ele queria lutar pelo país dele, né? Por Israel, pela terra que Deus deu pra eles. E ele falou assim: pai, eu quero ir pra guerra, eu tô pronto. Nessa hora, eu olhei pro meu marido assim, eu falei, como assim ele tá pronto? Ele nunca tinha pegado uma espada, ele nunca tinha vestido uma armadura, ele nunca tinha, sabe, feito nada, ele nunca tinha lutado. Claro, ele matou o leão, matou o urso, mas numa guerra é muito diferente. E ele falou, eu tô pronto. E às vezes é isso que falta pra gente, sabe? A gente olhar pra aquele problema e falar, eu tô pronta pra enfrentar esse problema agora. E vai dar certo, porque Deus tá comigo. É claro que a gente precisa ter uma conduta que agrade a Deus, pra gente poder ter essa confiança, né? Essa autoconfiança. Mas eu achei, assim, a coisa mais incrível do mundo. Então, pra resumir tudo isso que eu estou falando aqui, olhe com mais detalhes pra sua vida e veja que, sabe, tem alguma coisa de bom. Tem alguma coisa de bom. Você vai achar essa coisa de bom e eu vou orar pra que esse vídeo chegue em alguém que precise, pra que você possa realmente enxergar o lado bom da sua vida. Gente, já coloquei o bolo ali no forno por 40 minutos a 180 graus. E agora eu vou trabalhar um pouquinho, porque me chamaram. Tem algumas artes pra fazer. E eu vou observando aqui o bolo, ver como é que ele vai ficar. Gente, já desenformei o bolinho. Nossa, adorei forma de silicone pra desenformar, uma benção. Ficou assim, eu não vou colocar cobertura, porque meu marido gosta mais de bolo assim, de café, sabe? Sem cobertura, mais simples. E assim, não ficou o bolo mais bonito do mundo,
Mas eu achei que ficou ótimo. Eu tive que performar uma cirurgia de emergência durante o bolo assando no forno, porque ele tava caindo, que a forma é mole, né? E aí ele tava despejando, assim. Mas enfim, eu consegui arrumar e tá tudo certo. É isso, gente. Agora é só esperar meu digníssimo chegar pra comer.